presente nesse lugar. Em nome de Jesus, que use o teu servo, meu Deus, que vai ministrar a tua palavra. Continua falando conosco conforme o teu querer, Pai Santo. Eu já apresento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bora. Já está. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos na igreja. Amém? Amém. Para todos. Amém? Louvado seja Deus que nos concede essa oportunidade maravilhosa de poder adorar o nome dele aqui neste lugar. O Senhor nos garante que onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, Aleluia, ele se faz presente. E Deus já tem se feito presente, manifestado o seu Espírito aqui no nosso meio desde o início deste ano. Vou deixar uma mensagem que se encontra no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. Aleluias. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Desde o início do culto, foi falado aqui, né? E muitas vezes Deus ele quebra para fazer do jeito dele. Se nós formos ver, quando Jeremias, né, ele, lá no capítulo 18, ele ouve a voz de Deus e Deus fala, desce a casa do oleiro. Ele desce. O que acontece com o vaso? Quebra na mão do oleiro e o oleiro faz de novo. E Deus fala, eu não faço da mesma jeito. Vocês são vasos na minha mão. Aleluia. Assim é Deus. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo que quando Deus está no barco, o barco não afunda. Depende. Há situações em que o barco afunda, sim. Mas ainda assim Deus ele guarda e protege. E é isso que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do 1º versículo. Diz assim a palavra do Eterno. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, dá glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que acontece aqui nessa passagem? O apóstolo Paulo, um homem que foi transformado por Deus. Um homem que ele era rico, ele tinha uma boa formação, ele era um homem que falava vários idiomas, ele era um homem que tinha título, que tinha posição, que humanamente falando tinha tudo. Tinha respeito, tinha conceito. Aonde ele chegava, ele era respeitado. E ele acreditava em tudo o que ele fazia. Ele fazia com a melhor das intenções, ainda que fosse mal aos olhos de Deus. Saulo de Tarso perseguia os cristãos não por maldade, mas porque ele era zeloso. Tem uma determinada passagem onde ele fala assim, eu também sou fariseu, judeu, da tribo de Benjamim, zeloso da lei de Deus, assim como vocês hoje são. Então, por causa do seu zelo,
ele não admitia que ninguém transgredisse as leis de Deus. E ele estava disposto, inclusive, a torturar e a matar, a fim de forçar as pessoas a cumprirem a lei. Era por isso que Paulo fazia o que fazia. Era por isso que ele se tornou um assassino. Porque ele queria forçar as pessoas a fazer o que era certo. E quando Paulo, no caminho para Damasco, tendo ele autorização dos maiorais, das autoridades, para pegar todos quantos fossem cristãos e levá-los a Jerusalém presos, para que ali os castigassem, ou seja, os açoitassem, Paulo, no caminho para Damasco, ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Paulo foi o único apóstolo que não conviveu com Jesus homem. Ele foi o único que conheceu Jesus ressurreto. O Jesus depois da ressurreição. Glória a Deus. E nós temos esse mesmo privilégio. Nós não conhecemos o Jesus homem. Nós conhecemos o Jesus ressuscitado. Aleluia. O Jesus que transforma nossas vidas. Ainda hoje, assim como fez com Paulo no caminho para Damasco. E Jesus, ele fala com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Fala na língua hebraica, um dos idiomas que Paulo falava. E ele pergunta: mas quem é tu, Senhor? E a expressão Senhor que Paulo usa ali, do grego, ele usa se referindo a ele como sendo uma autoridade maior, uma divindade, reconhecendo que não é qualquer um quem fala com ele. E aí Jesus responde: eu sou o Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, na mesma hora, ele fala: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele fala: Senhor, eu tenho feito de tudo, me esforçado ao máximo, porque eu quero fazer o que é certo. Mas já que o que eu estou fazendo é errado, o que eu preciso fazer? E lhe é dado algumas instruções. Ele vai até a casa de Simão, o curtidor. Vai até lá e eu vou enviar um dos meus servos que vai me dizer o que você tem que fazer. Aí Jesus vai até um profeta chamado Ananias. E fala para ele: Ananias, você vai até a casa de um certo Simão, curtidor. Chegando lá, você vai encontrar um homem que está cego e sem comer e sem beber já há 3 dias. Você vai orar por ele. O nome dele é Saulo de Tarso. Quando fala Saulo de Tarso, Ananias estremece. Como, Senhor? Quem? Saulo de Tarso. Senhor, mas o Senhor sabe quem é Saulo de Tarso? Ele tem matado muitos dos nossos irmãos em Cristo. Ele tem feito uma desgraceira total nesse tal de Saulo de Tarso aí. Não, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Chegamos num ponto crucial dessa mensagem. Quem era Saulo de Tarso? Vaso. Qualquer vaso? Não. Um vaso escolhido. Que precisava ser quebrado para ser refeito conforme a vontade de Deus. Como Saulo foi quebrado? Saulo perdeu, ou melhor, para ganhar, Saulo teve que abrir mão do título de fariseu, teve que abrir mão da sua posição familiar, porque quando ele se converteu, ele foi rejeitado por sua família. Saulo teve que abrir mão da riqueza, dos bens materiais, porque a sua família o deserdou. Saulo perdeu praticamente tudo o que ele tinha. Mas uma coisa ele levou consigo: o conhecimento. Tudo que ele havia aprendido a respeito da lei de Deus, como fariseu, tudo que ele aprendeu com Gamaliel, ele não esqueceu. E ele passou a usar o conhecimento que ele tinha, aí sim, verdadeiramente, em favor do reino dos céus. Porque o que faltava a Saulo não era vontade, ele tinha uma ótima vontade, ele tinha disposição, ele tinha para levantar, para ir e fazer, mas ele não tinha direção. Faltava a ele o Espírito Santo de Deus, que é quem nos dá a direção do que fazer.
como a irmã falou, todos os dias de manhã, primeira coisa que temos que fazer, Senhor, vai comigo, guia os meus passos, me usa e me guarda, me faz fazer aquilo que o Senhor deseja, porque a minha vontade não presta, é a tua vontade que é boa. A minha vontade, Senhor, é má, a minha vontade é ruim, e eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, ainda que eu não entenda. Mas eu confio que a tua vontade ela é melhor para mim. Porque ela é. E quando nós confiamos na vontade de Deus, isso é entregar a nossa vida a Deus. É quando às vezes a gente quer fazer algo, mas aí o Espírito Santo fala, eu não gosto disso. E é nítida a voz dele, é nítida, é algo assim, não tem como você confundir, é inconfundível quando Deus fala conosco. E assim Paulo, ele ia já preso, né, para uma determinada região. Ele fala para o capitão, ele fala para o povo que é para ficar no porto, que ainda não era para viajar por causa de uma tempestade que vinha. Não acreditam nele, como ele estava preso, o centurião e os responsáveis ali pelos prisioneiros acham que ele estava querendo ganhar tempo para uma fuga ou uma tentativa de fuga. E assim eles colocam o navio no mar. Quando chegam próximo dessa ilha de Malta, né, a tempestade ela é terrível, a tempestade dos acomete. De forma tal que eles jogam, a primeira coisa que eles fazem, eles jogam toda a carga do navio. Muitas vezes, para nós sobrevivermos, nós precisamos lançar de nós as nossas cargas. Eu estou falando de vida espiritual. Para você ter uma vida espiritual, você precisa liberar perdão. Você precisa tirar de você as mágoas, os ressentimentos. Você precisa esquecer as lembranças, muitas vezes, do passado, de coisas ruins que você viveu. Deixe o passado no passado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você quer verdadeiramente ter Cristo, você tem que fazer tudo novo. Deixar Deus te renovar. Aleluia, verdade, Pai. Você precisa abandonar o velho eu. Foi o que Saulo fez. Porque a partir do momento em que Ananias ora, impõe as mãos e ora, Ananias é feito um novo homem. Saulo é feito um novo homem. Tanto que ele não mais se chama pelo nome de Saulo. Ele começa a se chamar por Paulo. Ele não teve o nome mudado. Saulo também se chamava Paulo, mas ele era conhecido por Saulo. E uma vez convertido, ele passou a ser conhecido por Paulo. Era o seu nome hebreu. E Paulo decide que ele vai apresentar o Jesus que ele conheceu no caminho para Damasco a todos quantos ele puder, aonde ele estiver. E era isso que Paulo fazia, e é o que nós devemos fazer hoje. Glória a Deus. Resplandecer a glória de Deus. Essa glória que nos alcançou. Cada um de nós deve se lembrar de onde Deus nos tirou. Quantos livramentos Deus já não nos deu de morte, que nós vimos, sem tantos outros que nós nem vimos, não sabemos, mas mesmo assim Ele livrou. Quantas vezes nós somos ingratos a Deus, não reconhecendo que Ele é quem trabalha por nós, nos dando sustento, nos ajudando a levantar da cama todos os dias, porque, como foi lido aqui, sem Jesus, sem Deus, nós nada podemos fazer. E o que acontece ali então, naquela tão grande tempestade? Os marinheiros jogam toda a carga fora, e uma vez jogada a carga fora para aliviar o navio, a tempestade ela não passa. A tempestade ela ainda continua por mais algum tempo. E então um dos responsáveis decide que vai querer matar todos os presos. Mas aí um centurião, querendo salvar a vida de Paulo, porque ele já estava há algum tempo conversando com Paulo, Paulo já estava até convertendo ele, né, na pregação do Evangelho. Aí ele fala assim, não, quem souber nadar, se lança no mar.
para salvar suas vidas. Quem não souber, pega aí uma boia, um pedaço, qualquer coisa e vai nadando também, para se salvar. Só que Deus já tinha falado para Paulo que o navio ia afundar, mas que ninguém ia morrer. O que isso quer dizer? Às vezes, nós vamos perder tudo ao ponto de não ver nenhuma condição de salvação. Todos aqueles marinheiros achavam que não, o navio vai afundar, a tempestade está terrível. Se o navio não suporta a tempestade, como é que eu vou suportar nada? Não tem condições. Humanamente falando, não. Mas operando Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus opera um grande livramento de morte ali na vida de Paulo e de todos que estavam com ele no navio. E todos eles conseguem alcançar a ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, eles não sabiam ainda que era a ilha de Malta, eles são recebidos por quem? Por bárbaros. Que não os tratam mal, pelo contrário. Deus providencia que aqueles bárbaros venham a ajudar, a acolhê-los. Acendem uma grande fogueira porque estava muito frio e tratam e cuidam deles. E quando cuidam deles, meu Deus, eu acho tremenda essa passagem, porque Paulo, quando vai pôr alguns gravetos ali, vem uma víbora, uma cobra muito venenosa que matava quase que imediatamente e morde a mão de Paulo. Os bárbaros vendo, falam, esse aí com certeza é homicídio. E realmente Paulo era, porque ele era assassino antes de se converter, ele matava cristãos. E eles dizem algo assim, visto que, escapando do mar, escapando da fúria das águas, a justiça não o deixa viver. Meu Deus, humanamente falando, se um assassino escapasse, ele ainda teria que morrer porque era assassino. Mas o que acontece? Paulo não sofre nenhum dano, apesar da mordida da víbora, eles esperam e nada acontece. Por quê? Porque ele já era uma nova criatura. Glória a Deus. Porque o mundo pode te condenar, mas o Senhor que te absolve é maior que o mundo. E é Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que morreu para pagar por tudo aquilo de ruim que nós fizemos. Aleluia. Ele já pagou, nós não devemos mais nada, estamos limpos, purificados, sarados pelas chagas do Cristo que derramou o sangue na cruz do Calvário para nos purificar, aleluia, para nos reconciliar com Deus, para nos dar o direito à vida eterna, porque nós não tínhamos esse direito. Nós merecíamos morte, mas Ele resolveu nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Vida com abundância não é a riqueza deste mundo. Vida com abundância é viver em comunhão com Cristo. Aleluia. Vida com abundância é poder dizer: o Senhor é e está na minha vida. Aleluia. O Espírito Santo habita em mim. Essa é a vida abundante que faz do nosso interior jorrar rio de água viva. Aleluia. E que em meio à tempestade, assim como Paulo, possamos descansar em Deus. Aleluia. E estar tranquilo, sabendo que maior do que a tempestade é o Deus que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Então aqueles bárbaros, eles dizem que Paulo provavelmente iria morrer por causa da mordida da Bíblia e nenhum mal lhe acontece. Quero dizer para você nessa noite, eu não sei quais são as lutas que cada um aqui enfrenta, eu sei das minhas, mas cada um de nós temos lutas que muitas vezes parece que não vamos suportar. Para de dizer eu não aguento mais, porque Deus não prova ninguém acima daquilo que pode suportar. Para de dizer que não aguenta, porque Deus só está quebrando para te preparar para algo maior que Ele quer te dar, mas você ainda não tem estrutura e Ele precisa te estruturar, senão você cai. Verdade, Jesus. Deus trabalha do jeito dele, não é só no tempo dele, mas é no jeito dele. Aleluia. Aleluia. Não existe só um tempo para tudo, existe uma maneira para tudo, que nós não compreendemos. O nosso entendimento é limitado. Não importa o quanto nós venhamos tentar compreender Deus ou explicá-lo, ninguém pode explicar. Tem um louvor que diz que nem o ateu, nem o judeu, nem a teologia, nada explica Deus, ninguém explica Deus. E não tem como tentar explicar porque ele confunde os sábios.
Ele escolhe os loucos para confundir os sábios, porque ele é a própria sabedoria. Aleluia, Deus. Nós que formos salvos, vamos passar a eternidade com Deus. E acredite, depois de milhões e milhões e milhões de anos, vendo Ele face a face, ainda vamos chegar e falar: Senhor, eu não conheço nada de Ti. Aleluia, Deus. Verdade. Porque Ele é infinitamente maior do que Aleluia. tudo que possamos imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. A maravilha de Deus. E servimos porque Ele quer, não porque Ele precisa. Porque Ele não precisa. Ele nos ama Deus de poder. e Ele nos quer. Mas Ele não precisa de nós. Nós precisamos. Glória a Nós Deus. necessitamos dele. E muitas vezes o rejeitamos. Verdade. Preferindo fazer a nossa própria vontade. Meu Deus. Se cada um pudesse entender o quão maravilhosa para nós é a vontade de Deus, não pensaria duas vezes em renunciar, em abrir mão da vida desse mundo, que a Aleluia. vida que Deus Verdade. tem para dar, oh glória! A vida Verdade. que Deus tem para dar é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem Aleluia, jamais glórias, penetrou no glória a entendimento Deus. humano. Mas Sim, Deus. Deus verdade. deixou uma prévia. Ele mostrou para João uma cidade que está preparada para nós. Aleluia. Uma cidade onde não há choro, onde não há morte, onde não há dor. Aleluia. Existe um lugar preparado para mim e para você. Ele disse: eu irei e vos prepararei um lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. Em seguida ele fala: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então não se preocupe com as aflições que você vive hoje, porque elas são passageiras. E a Aleluia. glória que nós iremos viver com Deus é eterna. Então não se preocupe em ser afligido, porque essas aflições são leves e Aleluia. momentâneas. Verdade. Diz o apóstolo Paulo, um dos homens que mais foi afligido, se você estudar toda a história dele. Foi apedrejado, teve que descer por cesto para fugir, tentaram matá-lo de diversas formas, teve que fugir dos judeus, teve que fugir dos gentios, teve que fugir de tudo que foi lá. Verdade, Jesus. Quando não mais, foi preso, foi chicoteado e ao final morreu decapitado. E quando morreu, morreu sozinho. Na primeira defesa, se você ler a última epístola dele, que foi em 2 Timóteo, ele diz lá: na minha primeira defesa, ninguém compareceu. Verdade. Quantos homens ele ganhou para Cristo? Quantas igrejas aquele homem fundou? Mas na sua primeira defesa, ninguém compareceu. É, Jesus, dessa maneira. Eu quero dizer para você que tem um ministério verdadeiramente com Deus, é você e Deus. Para de ficar preocupado de não ter ninguém do seu lado, porque Verdade. Jesus está do seu lado e é Glória a Ele que Deus. importa. Glória a Deus. Nós que somos servos de Deus neste mundo, fomos ungidos para viver muitas vezes sozinhos. Verdade, Jesus. Muitas vezes esse é o deserto. Às vezes você está sozinho no meio da multidão, que não se preocupa não. É assim mesmo. Aleluia. É assim que tem que ser. João Batista pregava no deserto. Uma multidão ia para ver. E quando ele morreu? Como ele morreu? Preso. Lá no calabouço de Herodes. Nem os seus discípulos puderam estar lá. No momento que foi executado. Teve a sua cabeça decepada e oferecida numa bandeja de prata. É, Jesus, verdade. Mas você sabe qual é a parte boa? É que ele sabia para onde ele ia. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem matar o meu corpo, mas eu sei para onde eu vou. Aleluia, Deus. Estevão, o primeiro mártir da igreja, enquanto apedrejado, ergueu seus olhos, olhou para o céu, viu o céu aberto, o Cristo sentado à direita de Deus e falou: Pai, não lhes impute esse pecado. E quantas vezes, por causa de uma pedrinha só, a gente já está querendo
Deus desce fogo do céu. Que espírito sois? Meu Deus. Fomos ungidos para abençoar, não para Aleluia, abençoar. Deus, verdade. Deus pesa a mão não, Senhor. Estende a mão e abençoa. Transforma, cura, liberta, restaura. É isso que Deus quer. Essa é a vontade perfeita de Deus. Aleluia. Para de Deus, querer verdade. usar Deus como arma para atingir o próximo. Verdade. Deus é uma arma poderosa, mas é para atacar o inferno. Aleluia, Deus. É para combater, mas são os principados, potestades e ossos espirituais da maldade. Aleluia, glória a Revista-se de Deus. toda a armadura de Deus. Somos soldados, sim, mas é para pelejar contra o inferno, contra Satanás e seus Aleluia, demônios, Deus. não Verdade. contra as pessoas. Ah, é feiticeiro, então combata a feitiçaria, não o feiticeiro. É, Combata Deus. o homossexualismo, não o homossexual. Combata as drogas, não o drogado. Combata o crime, não o criminoso. Verdade, Deus. Combata o pecado, não o pecador. Verdade. Foi para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Para salvar o pecador, Verdade. não condenar. É, Jesus. Para isso Cristo morreu. Aleluia. Para nos salvar. Porque não necessita de médicos só. Aleluia. E é isso que o Senhor continua fazendo. Transformação. Como foi falado aqui, seu primeiro milagre em Caná da Galileia no casamento. Transformou água em vinho. É verdade. Acredite, Ele continua transformando as nossas vidas da água para o vinho. Aleluia. Nos purificando, nos lavando no sangue do Cordeiro e nos tornando aptos a Aleluia, viver Deus. uma eternidade com o Senhor na glória. Aleluia. Amém? Amém. Eu Glória a agradeço a minha oportunidade, as palmas que houve. Glória a Deus.